Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Brosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e hoje, como nós estamos na semana do Natal, no nosso vídeo de quinta-feira, esse vídeo que está aqui vindo para o ar no dia 24 de dezembro, vai ser um vídeo diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns assuntos da fisioterapia respiratória, vou tirar aqui desse chapéu o assunto e vou falar um pouquinho de cada assunto para você. Se você quer acompanhar esse presente de Natal do Apollo Fisioterapia, fica comigo nesse vídeo. E não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber a notificação de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia e não esquece também de compartilhar com os amigos para que você e mais amigos possam aproveitar o nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bom pessoal, estamos aqui então, eu vou tirar o meu chapéu aqui para a gente ver qual assunto a gente vai abordar hoje aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu coloquei vários papeizinhos aqui dentro desse chapéu do Papai Noel aqui, onde nós vamos tirar esses assuntos e eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre esses assuntos, beleza? Então vamos lá então, ó. Então eu tenho aqui dentro alguns papeizinhos, eu dobrei aqui com assuntos relacionados à área de fisioterapia e vou falar para vocês um pouquinho de cada um desses assuntos. O primeiro assunto que saiu foi o assunto reexpansão utilizando a ventilação mecânica. Então, esse é um assunto que a gente já abordou algumas vezes aqui no nosso canal, mas a reexpansão, utilizar o ventilador mecânico como recurso para a reexpansão pulmonar é extremamente importante, é extremamente inteligente da nossa parte. Já que eu consigo medir as pressões, controlar as pressões que eu vou ofertar, então a nossa indicação aqui é que você utilize o ventilador mecânico. Pode ser no modo PCV, por exemplo, ou no modo PCV. Você vai lá, coloca uma pressão controle para chegar até 35 de pico de pressão. Você pode prolongar o tempo inspiratório, sempre tendo cuidado para não inverter a relação e aí, consequentemente, gerar o alto PIP. Mas uma dica também é você olhar para a curva de fluxo. Aumenta tempo ins e veja se a curva de fluxo chegou até zero. Isso é sinal de que você está equilibrando as pressões. Diminui a frequência respiratória também, porque diminuindo a frequência respiratória você vai ter mais tempo total de respiração e isso permite que você mantenha uma relação em Z de 1 para 2, 1 para 3, dependendo do caso, dependendo do paciente. Então a reexpansão pulmonar, eu já fiz um vídeo aqui também e você vai poder acompanhar se você quiser. É só entrar lá no nosso canal, procura lá. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o vídeo de reexpansão utilizando o PCV. Beleza? E aí, o que você achou dessa ideia aqui da gente pegar vários papeizinhos aqui dentro do chapéu do Papai Noel para tentar falar aqui um pouquinho para vocês desse assunto? Vejam lá, agora sim, olha o assunto que sai agora, ventilação mecânica, amplo, né? Um assunto muito amplo, um assunto que a gente aborda bastante, né? Aqui no canal Apollo Fisioterapia. Ventilação mecânica é um recurso utilizado para pacientes que apresentam por algum motivo a insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória ela é uma alteração que tem diversas causas. A gente já falou também aqui no canal sobre a insuficiência respiratória e o tratamento é o uso da ventilação mecânica. Então, você que é fisioterapeuta, você que é médico, você que é enfermeiro, profissional da saúde que trabalha dentro da terapia intensiva, saber modalidades básicas de ventilação mecânica, VCV, PCV, pressão suporte, e até mesmo saber o que é o SMV, apesar de pouco utilizado, né, poucas evidências na literatura falando da sua utilidade. Na verdade, o SMV hoje tem até comprovado que ele prolonga o tempo de ventilação mecânica de alguns pacientes. Então, saber o básico, saber o que é disparo, o que é ciclagem, quais são os tipos de disparo e os tipos de ciclagem, é isso que você precisa saber a respeito de ventilação mecânica para começar. Ventilação mecânica é uma coisa que a gente tem que estudar diariamente, porque muita coisa nova, muita coisa tem sido produzida pela ciência, pelos pesquisadores aí em relação à ventilação mecânica, então a gente tem que se manter atualizado e você pode acompanhar também o canal Apollo Fisioterapia, que aqui eu trago algumas atualizações para vocês, beleza? Você já é inscrito aí no meu canal? Aproveita aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo que a gente está fazendo e agora eu vou falar da importância desse tema, fisiologia respiratória. Qual a importância da fisiologia respiratória nos pacientes então, que são atendidos por nós na fisioterapia respiratória? Então, a fisiologia respiratória, voltando aqui, né? A fisiologia respiratória é um assunto muito importante
né, faz parte da base da formação de todo o profissional da área da saúde, da área de biológicas. Então, o que eu tenho que saber de fisiologia respiratória para atender melhor o meu paciente? A fisiologia respiratória ela vai me ajudar a entender algumas respostas clínicas que o meu paciente tem. Então, às vezes, entender a fisiologia me ajuda a entender como que o meu paciente está apresentando um ataque apneia. Ou então, por que ele não está respondendo a determinado estímulo respiratório? Eu vejo lá uma gasometria com CO2 extremamente alto e nem assim meu paciente tem resposta. O que está acontecendo? Será que é uma alteração de centro respiratório? Será que é um quimiorreceptor periférico de O2 que está lesado? Então a fisiologia é base para a gente entender. O raciocínio clínico ele tem que vir baseado naquilo que a gente entende, naquilo que a gente aprendeu na fisiologia respiratória. Então, fisiologia respiratória é tema para a gente falar num vídeo que vai falar de vários assuntos da fisiologia. Tem muita coisa para a gente estudar na fisiologia respiratória. Mais um assunto que eu vou abordar agora com vocês, olha lá, avaliação da mecânica respiratória. Não existe fisioterapeuta que atende bem o seu paciente se ele não for um fisioterapeuta que avalia bem o seu paciente. Então, dentro do nosso arsenal de avaliação, ausculta pulmonar, exames por imagem, palpação, nós devemos, no paciente ventilação mecânica, avaliar a mecânica respiratória. Ela me dá a ideia de como que está a via aérea do meu paciente, como é que está a resistência da via aérea do meu paciente. Ele me dá a ideia de como que está o parênquima pulmonar desse paciente, ou seja, a complacência estática desse paciente. Como é que ela está? Quer dizer, se eu conseguir entender que a resistência está aumentada, eu preciso entender por que essa resistência está aumentada. Por exemplo, a ausculta pulmonar é uma ausculta que tem ronco, tem um som de estertoração grossa, junto com uma resistência da via aérea alta. Isso é sinal de que tem secreção. Isso pode indicar qual conduta eu tenho que fazer. Ou então, antes da minha terapia, eu fiz lá uma avaliação completa e avaliei complacência estática. Após a minha terapia de reexpansão pulmonar, eu percebi que a complacência estática melhorou. Isso mostra que a sua técnica, a sua conduta foi eficaz. Ou até mesmo, depois que eu aspirei meu paciente, eu avaliei a mecânica piorou. É sinal de que você pode ter gerado algum tipo de colapsamento pulmonar, algum fechamento pulmonar, piora da complacência estática. O que eu devo fazer? Reexpansão depois da aspiração. Beleza? Então avaliar a mecânica respiratória tem que fazer parte da nossa rotina no dia a dia. Vamos lá então, vamos tirar mais um papelzinho e vamos lá, olha aqui. Mobilização precoce. Muito bem, a mobilização precoce é um tema muito interessante. Nós devemos, o mais rápido possível, tirar o nosso paciente do leito, fazer com que o nosso paciente comece a fazer as coisas mais ativo possível. Na minha prática clínica, o que a gente tem feito? Os pacientes que não conseguem acordar, ou que não podem ser acordados de uma sedação, não conseguem colaborar por algum motivo, por conta da sua doença de base, por exemplo, a gente usa estimulação elétrica. Então a gente usa o FES para fazer a estimulação elétrica desses pacientes. A partir do momento que esse paciente já é um paciente colaborativo, ele começa a acordar, ele começa a responder a comandos simples, a gente já começa a fazer os exercícios ativos. A gente tem usado cicloergômetro, o paciente faz ativamente o cicloergômetro de membro inferior, ou até mesmo a gente faz uma adaptação e ele faz de membro superior. A gente pode usar também dentro da UTI o TheraBand para fazer exercícios de resistidos. Depois, assim que o meu paciente já não tem delírio, tá colaborando, a gente já coloca ele sentado ou coloca ele para fazer mudança de decúbito ativamente, até a gente fazer a mudança, a transferência desse paciente para uma cadeira e esse paciente para uma poltrona, e esse paciente já pode fazer o movimento de levantar e sentar, fazer o movimento de caminhada no local e até mesmo caminhar dentro da UTI. A gente tem feito isso com alguns pacientes e é um sucesso total. Então a gente só tem que lembrar de avaliar bem esses pacientes, indicar bem a mobilização precoce, beleza? E aqui, vamos lá, nós temos mais 3, acho que temas aqui, vamos ver 2 temas, vamos ver qual que é o próximo tema, titulação de PIP. Como que a gente vai escolher o PIP para os pacientes que estão em ventilação mecânica? Então existem diversas formas da gente titular o PIP. O que eu tenho utilizado na minha prática clínica é a seguinte: a gente recruta o nosso paciente
antes de tudo, né, faço um recrutamento alveolar. Depois eu tenho utilizado o PIP decremental, vou diminuindo o PIP a partir de 25 centímetros de água, de 2 em 2, e medindo a complacência estática. A gente mede de 2 em 2 centímetros de água, aguarda lá em torno de 1 minuto, 2 minutos, é o suficiente para estabilizar com aquele novo PIP, e vou olhando, né, diminuindo e olhando qual é a complacência desse paciente, qual a complacência estática. Qual a melhor complacência? Medi a melhor complacência e encontrei ali o meu PIP ideal. O que eu faço? Eu vou recrutar novamente e retorno direto para 2 centímetros de água do PIP encontrado pela melhor complacência. É assim que a gente faz a titulação do PIP. Beleza? E por último aqui, ó, não, por último nada, nós temos mais 2 papeizinhos aqui que eu acabei de sentir. Reexpansão pulmonar no paciente que respira espontaneamente agora. Então tá, a gente vive falando do paciente que está em ventilação mecânica. Então, aqui ó, para quando eu quiser, por exemplo, fazer a reexpansão de pacientes que estão respirando espontaneamente, tem algumas dicas. Primeiro, o meu paciente, ele é colaborativo ou não colaborativo? Eu vou dar um exemplo de pacientes que são não colaborativos, são aqueles pacientes traqueostomizados, ficaram muito tempo em ventilação mecânica. O que eu posso fazer? Se eu não tenho ventilador mecânico para reconectá-lo e fazer uma reexpansão, não tem problema. O que a gente pode fazer? A gente pode usar a técnica de empilhamento respiratório, onde eu uso uma válvula unidirecional, onde permite somente a entrada de ar e não permite a exalação. Então o paciente vai puxar o ar, a hora que ele tentar soltar ele não vai conseguir. Ele vai puxar novamente, não vai conseguir, ele vai puxar novamente, não vai conseguir. Eu faço isso por 3 vezes e desconecto essa válvula, o paciente exala totalmente. Essa é uma forma de fazer reexpansão. Uma outra forma é usar o próprio ambu. Isso seja no paciente traqueostomizado ou no paciente que está respirando espontaneamente. Eu posso usar então a hiperinsuflação manual e fazer o empilhamento manualmente para esses pacientes que estão respirando espontaneamente. Afinal, nem todos os nossos pacientes estão em ventilação mecânica dentro da UTI. E agora então, vamos ver, o último papelzinho é esse aqui. Tá aqui ó, anatomia respiratória. Vejam que eu coloquei dentro do nosso saco do Papai Noel, aqui eu coloquei para vocês 2 papeizinhos falando da parte básica da nossa formação. Então, tanto o paciente, o fisioterapeuta precisa saber de fisiologia respiratória, mas como ele também precisa saber de anatomia respiratória. Também, por exemplo, para olhar um raio-x, nós precisamos saber a anatomia respiratória. Se você souber, né, a divisão anatômica correta, via aérea superior, via aérea inferior, quais são as suas partes, para eu conseguir depois entender, né, qual é o efeito fisiológico de tudo isso. Então, quando você, por exemplo, tem um paciente que foi traqueostomizado, como é comum na UTI, os pacientes que foram traqueostomizados, eu diminuí espaço morto anatômico. Diminuição de espaço morto anatômico também significa diminuir resistência da via aérea. Alguns pacientes, a gente acha que falhou lá no desmame, que eu não estou conseguindo tirar ele do ventilador, vou ter que pôr então, né, indicar lá junto com a equipe, o médico, ó, traqueostomiza que esse paciente não está saindo do ventilador. E aí quando ele é traqueostomizado, logo depois, 2 ou 3 dias depois, esse paciente já consegue ficar fora do ventilador. Por que será? Porque ele tem tanta fraqueza muscular lá que esse espaço aqui ó, da boca até onde foi realizada a traqueostomia, isso daqui aumenta demais a resistência para ele. E tirar esse espaço aqui, pôr ele para respirar pela traqueostomia, já ajuda ele a sair do ventilador. É lógico, se você for um bom fisioterapeuta e souber avaliar esse paciente, você vai ver que esse paciente está com fraqueza. E aí você pode indicar até o treinamento muscular respiratório. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi o nosso vídeo de Natal, nosso presente de Natal. Espero que vocês tenham um ótimo Natal e não esqueça, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com todo mundo aí para receber sempre novas notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia.